Dê liberdade, querido. Dê liberdade para ele essa noite. Dê liberdade para o carpinteiro. Se ele bater na porta, abra, querido. Se ele está batendo na porta, abra. Para muitos ainda ele é um carpinteiro, mas para quem conhece sabe que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que era, aquele que é, aquele que será, aquele que há de vir. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Aleluia. Ele é o princípio. Ele é o meio. Ele é o final de todas as coisas. Muitas vezes saímos de casa, querido, com expectativa no louvor, no pregador. Ah, querido, tire todas as expectativas de nós, ou principalmente de mim, querido. Eu não tenho nada para te entregar essa noite. A igreja não precisa da gente. Ela é um organismo vivo, ela precisa de fé, querido. É fé que te move essa noite. É pela fé que você está aqui, querido. Não coloque suas expectativas no homem. Coloque nele. Coloque nele, querido. Coloque no carpinteiro. Coloque no carpinteiro. Aleluia! Aleluia. Levante essa geração e adore, adore, adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Reacende essa chama, Senhor. Reacende a chama, Senhor. Reacende a chama. Aleluia. Podem tomar assento, querido. A Bíblia nos diz assim, ó. E acontecerá que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre o servo e sobre a serva naquele dia derramarei o meu espírito. Querido, saia de casa pensando nisso. Saia de casa todos os cultos com Joel 2, com o irmão Joel. Pense no irmão Joel. Saia de casa com esse apetite, querido, porque aquilo engloba todo mundo, velhos, jovens, servos. Sabe, querido, coloque sua expectativa nele. Queria compartilhar uma palavra com vocês, que fica lá em Gênesis, capítulo 37. Todos conhecem? Amém, querido. Está na Bíblia. Gênesis 37. Vai falar a história de uma pessoa, de um menino, que passou por todos os processos. Um menino como nós, na nossa adolescência, sonhamos sonhos, temos visões, passamos dificuldades, passamos trabalho. Só que esse menino, ele se tornou homem, ele foi exaltado. Queria falar sobre ele essa noite. E queria intitular, querido, a mensagem, de dizer assim, ó: eu estou contigo. Fala, querido, fala essa noite: Ele está comigo. Eu não sou contigo, Ele está contigo. Se Ele está, é diferente. Ele está dentro de mim, Ele está com você. Amém? Não fala assim a palavra, ó. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, lembre, 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos.
E o rapaz estava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe ao seu pai má notícia sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Verso 13, somente a parte B. Vem, eu te enviarei a eles. E ele disse, estou aqui. Querido, eu vejo a obediência na vida de José. O pai dele amava ele, no qual ele deu uma túnica de muitas cores. Fico pensando você que naquela idade, como é que se fazia uma túnica de várias cores? Como é que se tingia o tecido, escolhia com detalhe? Como é que ia adornar aquele vestimento? E o pai dele exaltou ele sobre seus irmãos, porque ele já era obediente. A Bíblia vai nos relatar a história de José, começando com 17 anos. Mas eu já vejo uma obediência na vida de José, na sua adolescência, na sua idade menor, com 5, com 10. Quem sabe próximo ao pai, fazendo as coisas com um pai. A paternidade, ela tem me ensinado muitas coisas, querida. Falar sobre paternidade sem ser pai era difícil. Mas sendo pai, agora eu entendo muito mais ainda. Eu estava com a Isabela ali no colo. Querido, a minha vontade é de ficar com ela. E eu sei que é recíproco. Porque ela, se ela pudesse, também ela queria ficar comigo. Mas assim é seu pai, querido. Além de você estar aqui, ele quer estar aqui com você. Amém? Então, o pai de José, o pai de José, Jacó, ele teceu essas vestimentas para ele, deu para ele, adornou ele. E no qual chamou muitas invejas para os seus irmãos. Querido, não é assim nos dias de hoje? Sabe, querido? Quando o pai nos presenteia com alguma coisa, parece que alguém nunca está contente com a gente. Parece que fica pegando nosso pé por qualquer coisa. Ah, querido, mas não te preocupa, porque o teu pai, ele te olha. O teu pai é que ele te exalta. E o teu pai, ele sabe que tu estás sendo perseguido. Outra, detalhe, quando José fala assim, eis-me aqui, Jacó diz assim, meu filho, vai espiar os teus irmãos, vai vendo que estão os teus irmãos. Ele disse assim, eis-me aqui, eu estou aqui. Um dia fizeram um acordo no céu. E disse, quem enviarei? Quem irá? Ele disse, envia-me a mim. Estou aqui, me envia-me a mim. Sabe, querido, José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Vendido pelos seus irmãos, traído. E ele é obediente ao seu pai. Ele disse, pai, eu vou lá. Pai, é para espiar os meus irmãos, para trazer notícias, eu vou lá. A Bíblia vai decorrer, querido, que ele foi obediente ao seu pai. Ele disse, eu vou, pai. E aconteceu que José, chegando e seus irmãos, eles despiam José da sua túnica. Olha só, querido. Se despiram da sua túnica, da sua vestimenta, de quem José era para o pai, de quem José representava para o pai. Os irmãos se preocupavam com isso. Se despiram da sua túnica, a túnica de muitas cores que estavam com ele. E eles a tomaram e lançaram numa cova. E essa cova, não havia água nela. Eu fui estudar as escrituras, como é que era uma cova. Porque a Bíblia é enfática, quer dizer, não havia água nela. Graças a Deus, né? Senão ele podia ter afogado José. Mas os historiadores vão dizer que era uma cova, irmão, não é um pocinho comum. Era algo grande, 6 por 6 por 6. Ricardo, faz uma conta em cubagem de água aí ligeirinho pra gente. Então era algo muito grande. Jogaram José ali dentro. Aí eu fico pensando assim, José ali, cheio de sonho. Eu nem falei a parte do sonho, querido, porque todo mundo fala de José, fala do sonho, que fala que ele era obediente. Quem sabe ele começa a se remeter naquela cova. Ei, meus irmãos, o que eu fiz? O que eu fiz para vocês? Por que está acontecendo isso comigo? Frio, temor. Quem sabe José chorou, ninguém sabe, porque ele escutava a trama. Vamos matar. Não, vamos vender. Um irmão que defender ele. Mas quem sabe José ali naquela aclamação ali. Ei, o que eu fiz? Eu sou filho do mesmo pai. Nós somos irmãos, nós crescemos junto. O que eu fiz para vocês, querido? Sabe, irmão, não é assim nos dias de hoje? A cova que a gente está, querido. Parece que estamos numa cova e não tem saída. Olhamos para um lado, ninguém nos estende as mãos. Rouba as nossas vestimentas. E o que José fez de errado? Eu me pergunto. Nada.
Ele foi obediente, Ricardo. Ele estava numa missão ao Pai. E muitas vezes assim é nós, querido. Nós estamos numa missão do Rei dos Reis. E a gente não quer que aconteça nada nessa missão, nesse percurso. Se é para passar pela cova, eu não quero. Querido, tu vais passar por muitas covas. Eu não sei qual é a cova que você já está passando. Mas não te preocupa. Seu Pai está te vendo. Mas eles querem me matar. Mas não te mataram. Eles querem me judiar. Não te judiaram. Teu Pai está te vendo. Teu Pai está te vendo. E ele foi obediente, querido. Então fizeram uma trama. Disseram, não vamos matar José. Que o sangue dele não recaia sobre as nossas mãos. Vamos vendê-lo. Está passando uma caravana e vamos ganhar um dinheirinho ainda com José. Não é assim, querido? Parece que eles querem ganhar ainda com a tua derrota. Muitos não querem ganhar com a tua desgraça, querido. A gente já está no fundo do poço, querido. Parece que muitos que ainda querem se aproveitar da gente. Não é assim. Querido, eu estou contigo. O Pai está com você. Ele nunca tirou os olhos de você. Na cova ele estava ali. Com José. E José é vendido. Ele chega no Egito. E no Egito ele é vendido também. Ele é vendido 2 vezes. Porque Potifar compra esse homem. Potifar, um chefe. E ele comprou José. Na casa de Potifar, ele pôde ver seus valores. Irmão, eu não vejo José se exaltando. E eu sei fazer isso. Eu sei fazer aquilo. Eu prego bem, eu canto bem. Eu oro melhor. Não, querido. José simplesmente ele faz. E faz com excelência. Porque ele faz para o Pai. E o que levou ele a estar no Egito? Está debaixo de uma missão do Pai. Quem sabe aquele momento que ele é apartado, ele nunca mais pensa assim, não vou ver nunca mais o meu pai, porque eu sou escravo em terra distante. E chega ao Egito, irmão. Ele é obediente naquele lugar. Não tinha família. A cultura era diferente, pastor. Mas ele era hebreu. Ele tinha os seus valores. Ele tinha os seus princípios inegociáveis. Inegociáveis. Valores que o Pai coloca dentro de ti, não deixa ninguém te tirar, querido. Aproveita o tempo que tu está na casa do Pai, para quando Ele te enviar, tu ter bagagem, para te ter suprimento, para aguentar o dia a dia. Aguente, querido. Esses 17 anos que ele estava com Jacó, ele aprendeu muitas coisas. E a Bíblia diz que José está na casa de Potifar. E vamos ler, Gênesis 39, 20. 39, 2, perdão. Deixa eu ver se é isso, senão tu me ajuda aí, pastor. Olha só, querido, a epígrafe. José e a esposa de Potifar. Preste atenção. E José foi conduzido ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Um egípcio comprou das mãos dos ismaelitas, que era primo deles, filho de Ismael. Mas tá bom, vamos lá, isso aí é outra hora que o pastor fala. Que haviam levado para lá. E o Senhor estava com José. Sabe, irmão, quando estás numa bagagem, em lugares novos, que tu acha que não tem ninguém contigo, não tem tua parentela, quem sabe você está aqui em ilhota sozinho, não tem quem se apoiar, não tem com quem se desabafar, não tem com quem contar. Lembre, e o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero. Quem, irmão? José. E ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele. E o Senhor fazia tudo prosperar em sua mão. Quando a Bíblia relata Senhor com letra maiúscula, é dele que está falando. Senhor com letra minúscula é de Potifar. José trabalha na casa de Potifar.
Potifar enxerga um potencial naquele jovem. Disse, opa, peraí. Porque Potifar reconhece Deus na vida dele. Tudo que ele faz, ele prospera. Tudo que ele coloca a mão, ele prospera. E o Senhor fazia tudo prosperar. E José encontrou graças aos olhos dele, e serviu ele, e fez supervisor de sua casa. E tudo que ele possuía, colocou na sua mão. Estás preparado, querido? Para ser um administrador? Estás preparado mesmo? O Senhor quer te delegar bênçãos. Irmão, não estou falando de riqueza, eu estou falando do reino espiritual, querido. Prospere, irmão. Seja um porta-voz onde quer que você pise a pé. O Senhor está contigo. Não seja frouxo, querido. Eu estou sozinho. Não, Ele está contigo. Porque em comunhão é mais fácil. Ser luz aqui dentro é fácil. Vai ser luz lá fora, querido, nas trevas. Quando os teus valores ficarem em xeque. Alguém perguntar para ti, tu é dizimista? Tu não sabe falar, irmão, aí é capaz de tu mentir. Não, eu não. Porque a primeira coisa que eles falam é no dízimo. Tu dá dinheiro para o pastor? Não é assim? A gente não se defende, querido. Aqui a gente não se posiciona. A gente vira um 007 nessa hora. Não, eu não, eles fazem uma partezinha lá, eu entrego. Não, querido, eu dizimo sim. Eu dizimo sim. Eu sou dizimista, sou fiel, porque é uma promessa. Eu sei que eu sou obediente. Sabe, irmão? E Satanás, desde quando está aqui, ele tenta negociar valores com a gente. Já tentou no Éden. E aconteceu que desde o tempo em que fizera supervisor sobre tudo que ele possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Eu sempre falo isso, irmão, que às vezes é um lugar que você está prosperando, teu patrão nem sabe, porque você é um José ali dentro. Eu creio que cada um que está aqui é um José onde quer que trabalha, e o Senhor está contigo lá dentro, querido, administre. Mas eu não tenho motivo nenhum. José tinha? José tinha motivo? Ele foi vendido, querido, ele foi como escravo, filho de um pai, aconchego do pai, o filho mais amado do pai, é vendido, é negociado. Tipo de Cristo, querido. E o Senhor estava com ele, sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Na casa e no campo. Na casa e no campo. Ah, querido, o Senhor está contigo, querido. Tudo que for teu, querido. Ah, Jesus. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que ele comia. E José era uma pessoa de formosa vista. O que era formosa vista, irmão, no Éden? Lembra? A fruta era formosa vista. Satanás, ele usa os mesmos artimanhas até hoje. E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José e disse, deita aqui comigo. Mas ele recusou e disse à esposa do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa. Ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, a senão a ti, pois a mulher dele. Como então eu poderei fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Satanás, ele dá uma investida na vida de José, que é parar os seus valores. Se José se depara ali, querido, como é que era a vida dele? Nós vamos ver como é que ia ser a vida de José, se ele cair aqui. E muitas vezes o Senhor te exalta, querido, te coloca em posições que nós não estamos preparados. A primeira tentação que vem é a nossa queda. Aí tu reclama, eu nunca ganhei uma oportunidade. O que eu faço para ganhar oportunidade? O Joãozinho ganhou, o Cezinha ganhou. Querido, porque na primeira vez que você teve uma investida, você já caiu. Não há ninguém maior do que a casa do meu senhor, senão a ti por mulher. 10. E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dias,
Quanto tem durado a tentação que nós aguentamos, querido? Dia após dia. Ela, José, tu és bonito, José. Tu és forte. Dia após dia. Dia após dias. Pense você que é homem, irmão. Dia após dia, resistindo. Resistindo. Se José não tivesse valores, princípios, o que ele fazia? É comigo mesmo. Potifar me comprou, Boitifar ia ficar. Não, querido, ele tinha valor, ele tinha princípio. Não precisava se preocupar. Satanás, ele quebra a cara muitas vezes com a gente. Porque o mundo é normal, querido, nunca vai ser normal pra gente. Tem coisas que o Senhor separou e acabou. Trevas e luz. Anda junto? Não, querido. Não tem como caminhar. Outro vai ser luz, outro vai ser treva, querido. Onde quer que você passar. Seja luz. Se prepare. Se prepare. As investidas vêm. Dia após dia. A Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que perseguir Satanás? Não, só resista. Resista. Como que eu vou resistir Satanás? Efésios 6, as armaduras de Deus. Ele te capacita, ele te dá armamento. Ele vai te dar armas, irmão, para te lutar no reino espiritual. Só basta você pedir, só basta você querer. É um acesso que nós temos à dispensa do Pai, e nós não queremos. Se damos por vencido, não resistimos, pastor, porque se eu pecar, Ele me perdoa. Te perdoa, querido, com certeza Ele te perdoa, mas toda ação tem uma reação. Olha o que aconteceu com Davi. Toda ação, ela tem uma sentença, tem uma consequência, dia após dia. E aconteceu certo tempo, José entrou na casa para fazer o serviço, não havia ninguém dos homens da casa, ali dentro. E ela apanhou pela sua veste, dizendo, deita aqui comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu para fora. De novo, irmão. Tirar a vestimenta de José. Primeiro, sua túnica preferida do pai. Agora, quem sabe, ele achou um lar na casa de Potifar, se achou útil, se ocupou o tempo, porque o Senhor estava com José. José não estava sozinho, o Senhor estava com José. Agora a esposa de Potifar tenta José, trama isso tudo, faz um acerco sobre ele, calúnia José, fugindo para fora. E ela chamou os homens da casa e falou dizendo, vede, ele trouxe para cá um hebreu. Aí eles vão lembrar que tu é hebreu, irmão. Eles vão lembrar que tu é crente. Primeira pisadinha que a gente dá, pastor. Tu não és crente? Os teus amigos te oferecem a bebida, irmão. Toma uma cervejinha, não dá nada. Aí tu vai lá, primeira vez que te oferece. Tu não é crente? Sabe, irmão? Eu trouxe esse hebreu aqui para casa. Trouxe esse cristão aqui, ó. O mundo, ele olha que você é diferente, querido. Ele vê que você é diferente. O mundo, ele tenta te seduzir para fornicar, para cair em pecado, em adultério. E outras tais coisas que a gente sabe que o mundo oferece. Mas resista, querido. Faça como José, dia após dia. José disse não. Dia após dia, José ia para a casa de Potifar, fazia suas coisas, fazia sua tarefa. E o Senhor prosperava a casa de Potifar, a casa e o campo. Dia após dia, a casa e o campo. E ela guardou a veste dela consigo até o seu senhor voltar para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo, o servo hebreu, que tu trouxesse, veio para mim me escarnecer. E aconteceu que quando ele levantei a minha voz, eu gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando o seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ele falou dizendo,
foi desta maneira que teu servo agiu comigo. A sua ira se acendeu. Agora Potifar estava bravo com José. Não se achava mais graça aos seus olhos, porque foi caluniado. Mentiram para Potifar, contaram uma história que não era verdade. E não é assim no mundo, querido? Uma história que não é verdade parece que é melhor do que uma verdade? Não é assim? Se falar uma mentira não cai melhor que uma verdade muitas vezes? Assim fizeram com José. Mas o Senhor estava com José. Ah, irmão, foi caluniado? Foi. Foi vendido? Foi. Foi um bom administrador? Foi. Resistiu? Foi. Mas o Senhor estava com ele nisso tudo. Em todas essas etapas. José, ele começa a história com 17 anos. Quantos anos você já está com o Senhor, querido? A Bíblia ele vai relatar com 17 anos. Quanto tempo que nós já caminhamos com o Senhor? Quanto tempo nós estamos no seio do Pai? No colo do Pai, no carinho do Pai? Quantas vezes Ele já te pegou no colo, Senhor? Quantas vezes tu já tentou cair? E aquela voz disse, cara, não vai, não é para ti. Isso se chama Espírito Santo. Aquela vozinha que a gente, sabe? Não, isso é da minha cabeça, é um pensamento. Cara, estás errado, cara, pede desculpa. Te humilha. Isso é Ele, querido. Porque Ele vai estar com a gente, Ele está conosco, dentro da gente. E o guarda da prisão, mas o Senhor estava com José, mostrou misericórdia e lhe deu a favor de seus olhos ao guarda da prisão. Preste atenção, querido. E o guarda da prisão confiou a José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E eles faziam tudo ali. E era o que ele fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com José. Aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Ah, querido, diz como? Me ensina. A minha matemática, a minha cabeça ela é muito complexa, ela não deixa entender como alguém prospera na prisão. Não estou falando no Brasil, irmão. No Brasil é fácil prosperar na prisão. Na masmorra de Faraó, no Egito, prospera, irmão. Às vezes a gente diz que o local que a gente está não prospera por causa do local. Essa terra não é boa. Eu não vou prosperar aqui porque a terra não é boa. Ah, irmão, não é desculpa. José, ele prosperou numa prisão. E a gente dá desculpa com todas as condições do mundo. O vento a favor, a terra a favor, a chuva a favor. E a gente não consegue prosperar em nada que a gente faz. Não conseguimos prosperar em nada que a gente faz. E botamos desculpa nas coisas, no ambiente, no pastor, é a igreja, é o louvor, é os irmãos, é o trabalho onde eu trabalho, eu sou perseguido. Ah, querido, largue mão. Largue mão, querido. Se o Senhor está contigo, tu vais prosperar. Não importa o local que você vai estar, querido. Tu vais prosperar. Estás preparado para prosperar agora, querido? É uma escola. Olha quanto tempo já se passou nessa historinha que a gente começou a contar. A Bíblia não relata exatamente a idade que José tinha aqui quando ele foi na prisão. Mas pelas contas, uns 28 anos. Agora José, ele prospera na prisão. Só que José, ele tem um sonho. Ele tem o seu chamado, pastor. Ele pensou assim, pô, muito tempo se passou, agora eu estou aqui no Egito. Sou escravo, fui vendido, fui humilhado, caluniado e soou como verdade. E os meus sonhos? Por que não acontecem? Eu era um jovem tão promissor na casa do meu pai. Chamei meus irmãos, contei o sonho, eles não entenderam. Contei para o meu pai, era muito próximo a mim, o pai não entendeu. Ah, querido, tem sonhos que não é para agora. Nós compartilhamos muitos sonhos com pessoas erradas.
Tem gente que não está na mesma atmosfera que você está, na mesma condição que você está. Quantos sonhos mortos, querido, não por você, pelos outros. Enterradores de sonhos. Irmão, vou abrir uma empresa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tens dinheiro? Não, mas não vai dar certo. Irmão, você ir vender picolé, você é o maior picolézeiro da ilhota. Tens carrinho? Não vai dar certo. Se fosse José, querido, num dia de frio ele prosperava. Sabe, irmão? E se passa isso na vida de José? Com certeza se passa. E os meus sonhos, e os sonhos que o Senhor colocou a seu respeito, e o que você pensou quando você começou na caminhada, tu tinha sonho de quê? E quanto tempo isso se passou? Agora eu te pergunto, o que você tem feito a respeito dos seus sonhos? Tens esquecido? Tens lembrado dia após dia? Olha, eu estou nessa condição, mas meu sonho não é esse, pastor. Eu estou passando por essa prova, mas o meu sonho não é esse. Respeita as etapas. Respeita as etapas. O tempo de prisão, ele mostrou a determinação de José. Agora José, ele interpreta sonhos na prisão. As horas se passam muito ligeiro. A gente acha que não vai ter conteúdo. Um dia eu vou lançar um livro, pastor. 3 minutos antes do altar. Parece que dá um branco. Isso é normal, tá, irmão? Vai ser página em branco meu livro, tá? Só vai ter... José, ele interpreta 2 sonhos na prisão. José, ele faz amigos na prisão. José era diferente. Todo mundo ali triste, quem sabe José chegava lá. Bom dia. Todo mundo preso. Todo mundo na mesma ambiente, mas não na mesma atmosfera. Pode estar no mesmo ambiente que muitas pessoas, querido, mas o teu pensamento não é daqui. Estás com ele. Se ele dissesse assim, José, por que estás contente? Porque o Senhor está comigo. A prisão nunca mais foi a mesma depois que José pisou os pés lá. Porque ele prosperou aquele local. Ele mudava o ambiente. Irmão, seja um transformador de ambiente, querido. Por mais que o Senhor te leve nas prisões, transforme o ambiente. Inala o perfume dele, a essência dele. José lhe revela os sonhos. E o determinado sonho que José revela os prisioneiros, acontece. Gênesis 41, 16. Meu Deus, a hora se passa. Faraó teve um sonho. Atormentou a vida de Faraó. E ninguém conseguia ajudar Faraó. Aí um daqueles que estava na prisão com José, a Bíblia vai dizer assim, depois de 2 anos, por isso mais ou menos que ele tinha uns 28 na prisão, se lembrou, Faraó, lá na prisão, tinha um rapaz diferente, tá? Lá, revelou o sonho, Faraó. E tu lembra, Faraó, que assim o Senhor fez? Rapaz, traz esse na minha presença. Dá um banho nele, troca as vestes dele. Se prepare, querido, para exercer o teu chamado. Não se corrompa, querido, com o ambiente. Não pense em suprir todas as expectativas dos outros. Não pense. Seja obediente ao teu chamado, seja obediente ao teu pai, ao que ele fala para você. Adianta eu sair dando piruleta? Não adianta, querido. 41:16 diz assim, E José respondeu a Faraó dizendo, não está em mim. Não está em mim. Não, sou eu. O que é lá, irmão? Dom de cura? Aqui, Não, querido, não está em mim. É Ele. É Ele. É Ele por Ele. E José respondeu a Faraó dizendo, não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Mas através de ti, através de mim, seja um canal, querido. Seja um canal do Senhor. Seja um porta-voz do reino. Seja um porta-voz do reino.
Outra, o Senhor quer falar com o teu vizinho, com clientes que vão lá na loja. O Senhor quer falar. Só uma mulherada que costura, cuida para não falar muito, irmão, porque senão aí vão para a rua e... Mas o Senhor quer falar, querido. Ele quer te encher, Ele quer te dar conteúdo. Só que lembre, Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que estava em pé na margem do rio. Vocês sabem o sonho, as horas se passam. Isso aqui a gente via no desenho animado, querido. As espiguinhas, as vaquinhas. José, ele só não revela os sonhos. Ele dá a interpretação, ele fala o que tem que fazer. Estás preparado, irmão? Quando vir a adversidade? Estás preparado para resolver os problemas que caem na sua mão? Ó, Faraó, o sonho é esse. Queres? Queres. Não queres? E agora? O que tem que fazer? Faz assim. Virar fartura. Guarde. Ajunte em celeiro. Faça assim, divida as terras. Ele deu as diretrizes. Se tem um inteligente, ele diz assim: José, cola em mim. Cola em mim. Quanto é que é para te tirar da prisão? Cola em mim, cara. Não, querido. Faraó disse: onde que vai ter um homem desse? Porque eles viam José, eles viam o Senhor através da vida de José. Eles vão ver o Senhor na sua vida, querido. E olha a escala que ele passou. Começou sonhando, contou para o seu pai na mesa, com seus irmãos não entenderam o sonho. Foi vendido, caiu na cova, estava na prisão. Esqueceram ele ali. Agora Faraó chama ele, o todo-poderoso do Egito. Maior autoridade constituída naquele tempo, Faraó. José, faça assim, assim. José faz assim, assim, assim. Ei, onde eu acharei um homem tal? Anel. O filho pródigo, quando volta, querido, o pai dá um anel para ele. Sei, está aqui, José. Está aqui, José. Só eu estarei acima de ti. Governe o Egito. José era governador do Egito, querido. Sabe, irmão, o Senhor tem tentado colocar a gente em muitos lugares. Mas na primeira vez que a esposa de Potifar nos chama, a gente cai, querido. Ah, tu estás na prisão tanto tempo, tu não sabe por quê. Se José tivesse se corrompido com a esposa de Potifar, o Senhor iria estar com ele na prisão? Não, querido. O Senhor iria perdoar José? Perdoaria. Mas José, os teus sonhos nunca mais, cara. Se corrompesse muito, José. Se coloque de pé, querido, as horas se passam. José, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Todos sabem que José, ele foi à porta dos hebreus, naquela terra. O Faraó chega a um determinado ponto, há fome sobre Israel. Vocês sabem toda a história. Os irmãos vão e compram. José reconhece os irmãos, faz uma pegadinha, ó, vem cá e tal. O pai está vivo, traga o teu irmão. Vocês sabem tudo isso. Mas o Senhor exercendo misericórdia, para ver se José estava determinado a ter misericórdia com os irmãos. Porque quando a gente está em posições de valores muito grandes, a gente esnoba os outros. Esquece de onde que a gente saiu. Oh, se eu fosse prefeito da cidade, quem sabe, né? Tá bom, vamos lá. Então, José, ele era o cara. Ele podia pegar a esposa de Potifar, ó. Tchau para ele. Não, querido, exercendo misericórdia, dia após dia. Porque ele tinha o Espírito do Senhor. Se você não olha com essa ótica, algo está errado em você. Se você não está exercendo misericórdia, algo está errado em você. Ah, irmão, eu não consigo perdoar. Olha a história de José, querido. Queres prosperar? Queres que ele coloque um anel na sua mão? Queres governar o Egito? Governe o Egito, mas não seja do Egito. É linda a história de José, não vai dar tempo. Sempre quis falar isso, não vai dar tempo, vai ficar para a próxima. Sempre quis falar isso. Vocês sabem a história de José.
A benção mais linda que eu vejo, Jacó está morrendo. Chama os filhos, começa a dar a benção. Você será isso, você será assim, você será assado. O Pai tem bênçãos para te dar, querido. O Pai não vai te deixar sem te dar as bênçãos. Ei, mas faz uma promessa para mim, meu filho. Me enterre na minha terra. Eu não sou daqui. Ah, querido, nós vamos voltar um dia para Ele. A gente está de passagem. Vivemos uma vida, achamos que vamos ficar aqui para sempre. Ah, querido, nós temos que ter saudade do céu. Ele faz uma promessa para o seu pai. Eu vou te enterrar, pai, na sua sepultura. Ele é geracional. Ele começa a se lembrar de Abraão, de Isaac. Eu vou te deixar lá, meu pai. Eu vou te enterrar lá. É teu sonho. Mas José, ele aprende com o pai dele. Não quero ficar aqui também. Não quero ficar aqui também. Ah, querido, governe o Egito, mas não seja do Egito. O Egito tipifica o mundo. E José o governava. José não se corrompia com o Egito. Exercia misericórdia. Matava a fome de quem tinha naquele tempo. A terra passou por grande fome. Se não fosse José, querido, existia catástrofe. Muitos tinham morrido se não fosse José no Egito. Olha a história. O que eles comerciavam. E Deus dando estratégia para José, ele comprando terra, fazendo negócio e comprando terra. Prosperou o faraó. Ah, Jesus. Ligeirinho aqui para a gente, Gênesis 50, 24. E José disse a seus irmãos: eu morrerei. A gente sabe que está só de passagem. E Deus certamente vos visitará. Porque sabia da promessa. E certamente visitará. E vos tirará desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará e vos levareis os meus ossos daqui. Êxodo 13, 19. Para terminar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então nesse dia levai daqui convosco os meus ossos. Viveu no Egito, prosperou no Egito, mas sabia que não era do Egito. Sabia qual era a sua terra, sabia quem era a sua pátria, exerceu misericórdia quando teve misericórdia para exercer em sua mão. O Egito nunca mais foi o mesmo. Ele foi a porta para a multiplicação do povo de Israel. Entraram pela porta da frente. A Bíblia vai dizer que chegou uma geração que não conhecia mais José. Foram escravos. Havia uma promessa sobre isso. Tinha que se multiplicar o povo. Ah, querido, fique com essa lição essa noite. Eu não sei qual a fase que você está passando, mas respeite o processo. Dói, dói. A cova é fria, é fria. A prisão é ruim, mas se prepare. Se prepare, um dia Ele vai te chamar, querido. Vai chegar a tua vez. É impossível essa dor ser eterna. Ele vai te chamar uma vez. Exerça o que Ele te deu. Não se corrompa. Não fique com medo de se defender. Aproveite as oportunidades que Deus tem nos dado. Nunca mais fale que o terreno é ruim. Ou o lugar é ruim, o ambiente é ruim, a igreja é ruim, o pastor é ruim. Cresça, expande. Espiritualmente, não estou falando de riqueza. Viva no Egito. Governe o Egito.
Você não é dele. A nossa pátria é celestial. Eu quero estar com um pai. Se fosse a nossa geração do arrebatamento, Jesus, que privilégio. Mas se não for, eu sei que eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele. Os teus sonhos vão se realizar. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Quando nós começamos na caminhada, chegamos eufórico. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero ser evangelista. Irmão, o que te parou os teus sonhos? O que parou os teus sonhos? Quem mandou tu parar de sonhar? Quem mandou tu parar de sonhar? Irmão, só você pode impedir os seus sonhos. Só você pode impedir os seus sonhos. Deus, Ele está chamando vocês essa noite, querido, a lembrar dos sonhos. Irmão, eu tenho sonho de ser batizado com o Espírito Santo. Seja. Eu tenho sonho de ser um pregador. Seja. Eu tenho sonho de cantar, cante. Quem roubou teus sonhos? Querido Deus e Pai, Senhor, começamos a palavra ministrando sobre teu filho José no Egito, Senhor. Meu Deus e meu Pai, José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, vendido pelos seus irmãos, Senhor, mas levou seus irmãos para morar com ele, Senhor, suprindo todas as necessidades daquele tempo. Assim é Cristo nas nossas vidas. Ele pagou, Senhor, com seu sangue precioso na cruz do Calvário. O meu preço do meu resgate da minha vida, Pai, está consumado. Meu Deus e meu Pai, que os teus filhos voltem a sonhar depois dessa noite. Teus filhos venham, Senhor, olhar para a cova de outra maneira, sabendo que faz parte do processo. Que teus filhos olhem nas prisões dos dias e prosperem naquele lugar. Que os teus filhos estejam prontos para chegar diante de pessoas de autoridade e exercer o seu ministério, exercer o seu chamado, não negar a sua fé. E acima de tudo, Deus, que os teus filhos venham saber que são celestial. Os meus ossos não vão ficar no Egito. Leve consigo, faça um juramento. Irmão, ele fez um juramento contigo na cruz. Onde eu estarei, vós estareis comigo. Querido, Ele te comprou com um alto preço. Não deixe ninguém te maltratar. Jesus.